Olá, tudo bem? Eu me chamo Rafael Domingos. E eu sou a médica veterinária Paula Carrijo. E juntos nós formamos o podcast Pet News, o primeiro podcast exclusivo do mundo pet em Mato Grosso do Sul. Bate-papo, comportamento, dicas e curiosidades. Em nosso programa nós vamos conversar com médicos veterinários, tutores, especialistas na área para tirar todas as suas dúvidas e experiências em relação ao mundo animal. Antes disso, a gente queria agradecer a nossa parceira, a doutora Maria José, lá da Clínica Veterinária Cão Cuidado. Você que é da região do Mário Covas, Los Angeles, Canguru, pessoal que mora perto do Jockey, se precisar de atendimento especializado para cão e gato, pode procurar a doutora Maria José na Clínica Cão Cuidado. Fica na rua Cafezais, 2609. Gente, em nosso bate-papo de hoje nós vamos falar sobre o Junho Vermelho. Todo mundo conhece e praticamente quase todo mundo já foi doador de sangue em algum momento na sua vida. E quem não doou sangue sempre acompanhou essas campanhas. Da mesma forma que o ser humano também é doador de sangue, nós estendemos a nossa conversa de hoje, o nosso bate-papo, aos nossos pets. Você sabia que os nossos animais também são doadores de sangue e podem ser doadores de sangue? Por isso que nós conversamos sobre isso no nosso bate-papo de hoje com duas grandes profissionais na área. Hoje a gente vai convidar a médica veterinária, que é formada em 2011 e ela é responsável pelo Centro de Hematologia Veterinária, o CHV. É o primeiro banco de sangue aqui do estado de Mato Grosso do Sul. Ela é o único banco de sangue que tem uma unidade móvel em todo o Centro-Oeste. Então, hoje a gente vai falar com a médica veterinária Amanda Coelho. Obrigada, Amanda. Eu que agradeço, gente. Nossa segunda convidada possui graduação em Medicina Veterinária pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, tem especialização na área de clínica médica e cirúrgica de pequenos animais e de dermatologia veterinária. Nossa segunda convidada é a médica veterinária Thaís Andrade Santos. Sejam as duas muito bem-vindas ao nosso bate-papo de hoje. E antes de iniciar, gostaria de pedir para que vocês que estão nos acompanhando hoje sigam as nossas mídias sociais, o nosso Instagram, @PetNewsBR, e o nosso canal no YouTube, @PetNews. Rafa, a gente tem uma cesta para sortear. Ah, verdade. Por falar nisso, é muito importante vocês entrarem também no nosso Instagram e curtir a nossa foto oficial. Nela você vai estar concorrendo a uma linda cesta com produtos pets. Paula, o que tem na nossa cesta? Na nossa cesta a gente tem uma ração da marca Royal Canin para cachorrinho pequeno. Tem uns sachês também, que é aquela carninha, né? Tem vermífugo, tem coleirinha contra carrapato e pulga, tem uma bolinha, um brinquedo e uma vitamina também. Então, vai lá, participa, curte a gente no Instagram e participa da promoção. Então vamos lá, gente. Provavelmente vocês já ouviram falar em transfusão de sangue humano. Mas de pet, para muita gente, isso é uma novidade. E nós vamos desmistificar hoje qualquer tipo de dúvida que possa ter dos nossos telespec e das pessoas que nos seguem nas nossas mídias sociais. Meninas, obrigado novamente por vocês estarem aqui hoje batendo um papo com a gente. E aqui no Mato Grosso do Sul, doutora Amanda, é comum esse tipo de transfusão, de ação? As pessoas geralmente elas têm esse costume de ir na sua clínica para estar fazendo com que o seu cão ou o seu gato seja doador? Na verdade, infelizmente, as pessoas acabam conhecendo o trabalho do banco de sangue, né, de transfusão, quando um animal precisa, né? O que é muito triste. A gente gostaria de ser conhecido pelo amor e não pela dor, eu costumo dizer, né? Mas não é como acontece. Normalmente acontece de um tutor perder um animal por alguma doença e de repente, ou até não perder, mas esse animal passar por uma transfusão e aí ele ficar sabendo que existe o serviço. E aí depois procurar a gente, de repente, quando ele tem um novo animal e ele fica naquela dúvida, será que esse meu novo animal pode ser um doador de sangue? Né? Ou será que o cachorro do meu vizinho pode doar, já que o meu precisou? Como é que isso funciona? Então, muito dos nossos doadores a gente consegue por indicação de alguém que tenha um cão que doa sangue, ou dessa forma, quando a pessoa fica sabendo que o serviço existe e aí procura a gente. Então é imprescindível que tenha mais divulgação, né? Sim. Assim, programa como o nosso hoje vai ajudar a divulgar cada vez mais e ajudar a salvar mais vidas. Com certeza.
é como eu costumo dizer, a gente precisa dessa divulgação para as pessoas terem a noção de que um cachorro pode salvar até 3 vidas. Então, é muito importante, né? Tá, Amanda, mas me diz uma coisa. No Mato Grosso do Sul, como que funciona no interior? Vocês são de Campo Grande e no interior, como que funciona? E antes de vocês existirem, Como era feito? como que era feito isso? Então, no interior ainda é feito como era antes, né? Em algumas cidades, principalmente. Algumas clínicas têm um cão reserva que aparentemente está saudável e vive ali, né? Ou o animal que está doente, o veterinário avisa, ó, seu animal vai precisar de transfusão, arrume um doador. Algumas clínicas no interior funcionam dessa forma. Dourados tem um banco de sangue que atende aquela região, então talvez em Dourados isso não aconteça, mas nas cidadezinhas mais do interior mesmo ainda acontece dessa forma. Quando o veterinário dali não entra em contato com a gente, que a gente também manda as bolsas para o interior, né? Isso não há muitos anos, porque eu e a Thaís já trabalhamos faz um tempo, né? A gente está com 14 anos de formada e logo que eu comecei a clinicar, não tinha banco de sangue aqui ainda, né? Não, na verdade o serviço começou tem 12 anos aqui no estado, né? Então é uma coisa nova. Não é que não seja importante, de qualquer forma a gente salvava vidas, mas Sim. se a gente tem esse serviço mais especializado, com controle sanitário, né? Como que é a seleção desses animais para eles serem doadores? Então, basicamente, a gente tem uns pré-requisitos de idade, peso, né? Então, o animal tem que ter mais de 1 ano, menos de 8 anos e mais de 25 quilos. Então, basicamente é isso. Aí, o que vai determinar se ele vai doar sangue ou não é a qualidade do sangue dele. Então, você coleta, às vezes, dependendo do deslocamento, você coleta a bolsa de sangue e manda uma parte da bolsa para análise. Ou se o animal vem na sede, por exemplo, se coleta o tubo, manda para análise e se faz a coleta depois desse animal, se ele tiver liberado. Mas aí você faz sorologia de leishmaniose, pesquisa de mioparasitas, perfil básico, para você ver se aquele doador tem o parâmetro mínimo para doar, né? Muito similar com a gente num banco de sangue humano. Você vai, fura o dedinho, vê se está tudo bem, passa por uma anamnese com o médico, coleta a bolsa de sangue, depois aquela bolsa é reservada e é feito os exames. Muito similar é feito na medicina veterinária. Interessante. Então é um benefício para quem tem um animal que é doador, saber se o animal está bem, né? Inclusive. Sim, porque a cada 90 dias ele tem uma nova bateria de exames que esse tutor não custeia, né? O que acaba custeando isso é o tutor que compra a bolsa de sangue. Então, isso para ele não tem custo. Hoje, caso a Thaís, que está lá na ponta, você está na coleta, caso a Thaís necessite também, entre em contato. Como que era feito antes? É realmente isso? Vocês tinham ali um animalzinho reserva? Na clínica, logo no início, quando eu comecei a trabalhar, era feito nesse susto mesmo, de conseguir um animal que tivesse em bom estado e fazia coleta, fazia algumas medicações para evitar alguns riscos que poderiam acontecer de fato, mas hoje facilitou bastante o nosso trabalho, o banco de sangue funcionando. Amanda, quais são os critérios para que o pet possa ser doador de sangue? No meu caso, eu tenho um cachorro e um gato. Eu posso levar lá ou tem que ter algum tipo de critério, questão de idade? Como que funciona isso? Antes do tutor levar esse animal até a gente já faz uma entrevista prévia, né? Até porque a gente tem toda uma documentação que esse tutor tem que estar ciente do que ele está se comprometendo. Porque não basta só o animal ter um perfil, o tutor tem que ter esse perfil também, né? A gente precisa de tutores comprometidos com a saúde do animal, para que ele siga doando o máximo de tempo possível. Então, o básico é isso que eu falei, entre 1 e 8 anos, mais de 25 quilos no caso dos cães e mais de 4,5 quilos no caso dos felinos. Mas isso é o básico, porque o animal tem que ter um bom temperamento, uma boa alimentação, esse tutor tem que se comprometer com o controle de ectoparasitas. Então, não é só, né? Peso Eu tenho um idade. cachorro grande, né? Não é. É por isso que a gente vem substituindo esse costume, essa prática da clínica de traz um cachorro grande. Não é bem assim, a gente tem todo um controle. Tem doadores nossos que a gente conhece desde que nasceram. Nossa. E Vocês coletam de canis, né? Que eu já acompanho há algum tempo. A gente coleta de canis, alguns, né, que querem. A gente tem alguns canis de pitbull, por exemplo. Mas a gente tem nas nossas casas, minha sogra, por exemplo, tem golden. Então, os goldens que nasceram ali, alguns a gente
acompanhou Já, desde fazendo esse sempre. acompanhamento, né? Quando ele fez 1 ano, começou a doar. A gente teve um que aposentou recente. Assim, todo esse 8 anos junto, né? Que bacana, que bacana. Gente, também queria lembrar sobre uma clínica que é parceira nossa, que é a Nefrovet, que você, Amanda, conhece bem. A doutora Jaqueline Donadelli, que é a doutora responsável lá pela clínica Nefrovet, é a única clínica no estado que faz atendimento exclusivo de nefrologia e urologia. Então, aqueles animais que apresentam pedra na bexiga, pedra no rim, insuficiência renal, inclusive é o único local que tem disponível para tratamento a hemodiálise para cães e gatos, né? A gente não tem em nenhum outro lugar. E lá é um problema que está muito associado com isso que a gente está falando hoje, né? Com transfusão de sangue. A insuficiência renal, geralmente, infelizmente, deixa o animal com bastante anemia. A Nefrovet, ela funciona 24 horas. Ela fica na rua 7 de setembro, 2213. Pode procurar a doutora Jaqueline. Doutora Thaís, cachorro, ele pode precisar de bolsas de sangue, mas em quais circunstâncias? Como que ele chega ali que você fala assim, não, esse cão aqui precisa de fazer uma transfusão, deixa eu entrar em contato com a Amanda. Como que funciona isso? Olha, na rotina clínica, a gente percebe que a maioria dos cães que apresentam um quadro que a gente chama de hemoparasitose, o que é isso? Doenças transmitidas, às vezes, por picada de carrapato ou por leishmaniose e que podem levar esse animal a um quadro de anemia muito severa. Então, esse paciente, por exemplo, é um paciente apto a necessitar de uma transfusão em casos bem graves, né? Então, com a avaliação de exames laboratoriais, com a avaliação de hemograma, a gente consegue definir, junto com a parte clínica, que esse animal precisa urgente de uma transfusão. Animais com leishmania deve ser bastante requisitado, né, para fazer a transfusão. E acidente também, né? Com perda de sangue. O que mais que vocês lembram, assim, de alguns casos? As neoplasias também têm acometido cada vez mais os animais, então eles têm transfundido por conta das neoplasias também. Até mesmo porque não é só sangue, hemácia, né? A gente tem a reposição de outros fluidos. Como que funciona, Amanda? Então, hoje aqui no estado a gente tem a disponibilidade do plasma e do concentrado de hemácia. Então, no caso das leucopenias, que são quando o animal está muito debilitado, com a série de defesa dele, né? Vamos falar assim, bem baixa, a gente pode usar o plasma para tentar ajudar ele nesse caso. Que aí a gente usa o plasma nos casos de intoxicação por envenenamento ou até uma sinomose. Eu tenho colegas que usam em casos de sinomose, parvo, porque esse animal está com uma leucopenia tão severa que ele não vai responder ao tratamento. Então, eles usam o plasma para tentar reverter esse quadro da virose, né? Então, não é só a perda de sangue, né? A anemia. Não. Em relação ao que você comentou agora há pouco, do carrapato, teve até uma nota técnica aqui no estado do Mato Grosso do Sul falando em relação a um caso que aconteceu em Minas Gerais, né? Em Minas, não sei se vocês ouviram falar, mas teve uma pessoa que morreu em Minas Gerais de febre maculosa. E aí a Secretaria de Saúde emitiu uma nota aqui para os profissionais ficarem atentos, e que é um tipo de hemoparasitose, né? Então, a gente tem que ficar muito atento com carrapato, com pulga, usar prevenção. Thaís sabe melhor, fala você, Thaís. Como que a gente previne essas hemoparasitoses e leishmaniose? Não, é importante falar, se me permite, Thaís, aqui nós temos no Parque das Nações as capivaras, e a capivara pode ser um animal transmissor, né? Também. O carrapato. O carrapato, claro. Ela é um vetor, né? Ela carrega o carrapato. Exatamente. E ali no parque realmente é bem complicado, que agora, com aquela questão da grama, sem dedetização, as pessoas sentadas ali ao redor poderiam mesmo ser infectadas, picadas e contraírem a doença, com certeza. Mas, respondendo a tua pergunta, com relação a, vamos dizer, um tratamento, uma prevenção, né? Hoje já tem medicamentos mais avançados em formato de comprimido. Existem óleos, né, repelentes de carrapato, pulga e mosquito leishmaniose que já ajudaria bastante. Nossa, então, na verdade, hoje, e isso nós vamos deixar para um próximo programa para a gente bater um papo, falar especificamente em relação à doença do carrapato. Mas é importante você que está aí nos assistindo ficar ligadinho e tomar cuidado em relação ao contato, porque a capivara é bonitinho, aquela coisa, eu vou chegar perto ali para tirar uma fotinha, a gente não sabe se ela pode estar sendo ali um vetor ou não, né?
Então, se você está aí ligadinho, fica perto dessas capivaras, toma cuidado. Nós não sabemos até que ponto você pode ir ou não. Se Vai vocês que. me permitem, eu tive um Claro. tutor, ele é um criador de pitbull. Os cães dele mesmo não tem carrapato, não tem. Mas eu não sei como, ele viaja muito no interior e ele começou a ter uns sintomas que o médico não sabia o que era e um problema no hemograma dele, sempre um problema hepático, sempre um problema hepático. Ele é casado, ele namorava na época, aliás, uma zootecnista e ela, Amanda, será que não? Uma doença do carrapato? Será que não? E aí, por insistência dela, ele buscou um especialista na área de Infectologia, de parasito, médico, e aí eles conseguiram fechar o diagnóstico. Então, assim, a gente teve casos, tem casos aqui sempre. O que mais dificulta, na verdade, é o médico fechar o diagnóstico e alinhar o tratamento. Que não são doenças tão comuns, Não. né? Pelo menos em humanos. Para os médicos eles têm essa dificuldade. A gente acaba, né? A alteração no hemograma e no bioquímico, pra gente é clássica. Pro médico, nem tanto. Então, eles têm a dificuldade de diagnosticar. E, gente, só de curiosidade, eu já tive uma paciente, era uma Shih Tzu, coisa mais linda. O dono dela que passava carrapato para ela, porque ela vivia dentro de casa, era apartamento, e ele ia para a fazenda trabalhar, ele era agrônomo, Sim. pegava carrapato na fazenda e trazia para cachorro. Ai, mas eu não passeio com ela na grama. Eu falei, eu sei, mas a calça do proprietário cheia de carrapato. Pega mesmo, a gente tem que tomar cuidado, né? Não, e a Ainda gente bem- não precisa ir longe. E os vermífugos? Que a gente vermifuga os nossos animais a cada 3 meses e se vermifuga uma vez por ano. E olhe lá, né? E olhe lá, E olhe né? lá. E olhe lá. Tá, mas nessa converseira toda que nós estamos vivendo ultimamente aí, eu creio que todo mundo tá tomando. Quem tomou uma ivermectina, digamos que talvez, né? Não ia falar, você já cantou a pedra aqui, mas tem que tomar cuidado, né? Até mesmo com Sim. essas automedicações. Não, com certeza, mas eu digo assim, a gente pensa em vermifugar e cuidar da saúde dos animais e esquece da nossa. Então, muitas vezes quem passa o problema pro animal é o tutor, e ele acha que não, meu animal é vermifugado a cada 3 meses. Então mas você que tem um animal aí, você que tem um animal e não tomou sua ivermectina, não tem nada a ver. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, tá, gente? Não, é Pelo assim, amor de Estamos Deus, falando antes, de Covid. antes nada de tratamento você precoce. tomar qualquer coisa aí, larga um monte de Covid, deixa esse negocinho pra lá, que aqui é outro assunto, falando completamente de outra diferente. coisa. Mas a ivermectina, nesse caso em específico, é importante. Sim, e outras bases também, né? Nós temos outros tipos de vermífugo. Bem mais avançados e melhores. É só pra cutucar mesmo. Doutora Thaís, vamos lá. Como que vocês calculam a quantidade de transfusão que um animal necessita? Bom, o cálculo da bolsa, normalmente a gente pede uma ajuda para o banco de sangue por conta, assim, não é só um cálculo em função de quanto que esse animal tem de anemia, mas quanto que esse rim está funcionando, quanto que é o aporte. Então, normalmente o banco sempre dá esse suporte para a gente e nos ajuda nesse momento. Existe uma média, né, é um cálculo por quilo, uma média de 20 ml por quilo, mas isso Pode pode variar variar. bastante. Então, essa variação a gente conta com o apoio e eles sempre nos ajudam. Teve algum caso que te marcou, que te sensibilizou muito em relação a isso? Porque, na verdade, o animal hoje é como se fosse um ente. Na verdade, eu considero os meus como Parte da família, Parte né? da família. Sim. E da mesma forma que nós nos sensibilizamos quando tem algum ente ali hospitalizado, fragilizado, com nossos pets é da mesma forma. Tem algo que te marcou muito em relação específico à questão da transfusão de sangue? Olha, na verdade, cada paciente que recebe a transfusão, a melhora ela é imediata. Então, assim, os tutores, né, vamos dizer assim, as mães e os pais dos pets, é notável, ele reergue no mesmo momento. Então, assim, é uma felicidade tanto nossa, quanto, né, como clínico, quanto desses pets. Então, assim, eu já tive caso de hemoparasitose, uma doença transmitida por picada de carrapato, de um animalzinho com muita fraqueza, era uma York pequenininha, desmaiada, caída, com febre, e ela precisava realmente, então assim, a doutora chorando, porque a cachorrinha ia morrer, então pós transfusão realmente foi assim, emocionante, a cachorrinha vai se reerguendo e foi o que realmente salvou a vida dela. Então é muito gratificante a gente poder observar isso, sabe? Amanda, e aí?
Então, eu tenho relatos, né, assim, porque a gente até faz o procedimento transfusional quando o colega encaminha, mas depois a gente devolve esse paciente, né? Mas eu lembro de um relato que quem participou foi o Dr. Jorge, que é o outro veterinário do CHV. Ele foi atender uma emergência num sábado, tipo, no final do dia, uma bolsa de sangue para um animalzinho. A gente não tinha até então o relato, né? Quando ele chegou com a bolsa, o animal estava em parada cardiorrespiratória, porque ele não tinha hemácia para oxigenar o sangue dele, né? E aí o Dr. Jorge assistiu a colega, né? Colocou o sangue, fez a massagem, fármaco e tal, tentou estabilizar o máximo possível aquele animal, voltou pro CHV, pegou mais uma bolsa de sangue, porque aquilo que ele transfundiu naquela hora era só para ele não morrer. Ele precisou de mais um volume, já era uma conta até fora do padrão, porque o volume que ele precisava na teoria era aquela primeira bolsa, só que como ele entrou em choque. O resumo chama Tuê, a gente até tem ele nas nossas redes sociais. O Tuê foi resgatado, morrendo na rua, o cara levou para a clínica, deu a assistência que ele precisava, ia colocar o Tuê para adoção, se o Tuê melhorasse, hoje o Tuê tem uma vida de rei. Caramba. E tá super saudável, assim. Não, pô, deixa as suas mídias sociais aí para quem estiver nos acompanhando, quiser acompanhar o trabalho de vocês, das duas. Sim. É importante para que todo mundo aí fique ligadinho e caso eu tenha o meu pet e queira levar lá também para se tornar um doador, ou caso o meu esteja dodói precisando de um médico veterinário, tem aqui a doutora Thaís, super querida em relação a isso, pode estar atendendo você da melhor forma possível. As nossas redes sociais do Centro de Hematologia Veterinária é @hematologiaveterinária. Lá tem desde coleta a procedimento. Contato para ser Tem doador. o nosso telefone, tem o telefone número, né? E o link que tem lá na nossa bio já cai direto no meu WhatsApp, então só falar comigo que eu direciono. Tá. E o seu, Thaís? E o meu é @Thaís Veterinária. Pode me seguir. Thaís com H ou sem H? Thaís com TH. TH. Então tá certo. Eu tenho uma dúvida muito importante que você vai saber me responder. A gente está no mês de junho, que é a campanha que começou com o humano e a gente estende isso para os pets. A gente tem, ao longo do ano, uma sazonalidade de as pessoas doarem mais sangue ou não. Né? A gente sempre vê a campanha da Hemosul, da Santa Casa, pedindo sangue, porque a doação tá fraca, tá baixa. Para os cães, tem uma época que falta mais do que outra? Então, acho que o que faz com que a gente não tenha essa falta é o fato de a gente não ser um órgão público, né? A gente é uma empresa privada. Então, a gente escalona muito bem os nossos doadores conforme aquela saída meio padrão, meio constante. A gente sabe que tem um mês que sai mais bolsa, um que sai menos, e a gente tem coletas a cada 90 dias. Então, o meu paciente que doou, meu doador que doou hoje, daqui a 90 dias ele já está apto de novo a doar. Não quer dizer que ele vá doar, porque se eu tiver nessa sazonalidade de bolsa, eu não vou coletar, eu vou deixar ele em reserva, exatamente. Então, por conta desse jogo, vamos dizer assim, jogo de cintura que a gente tem em poder marcar, a gente não tem essa sazonalidade. Mas a gente tem as baixas, né? Então, assim, eu perco os meus doadores para uma doença do carrapato. A gente está numa região endêmica de leishmaniose, por mais que a gente faça um controle, eu perco muito doador. Então, sempre tenho essa baixa de doadores. Então, a gente precisa sempre estar cuidando isso. Rafa, a gente só falou de cachorro, eu quero saber de gato. Só porque tem 2 também. Eu sei como eu tenho 2 também. E a gente tem Maine Coon, né? O seu também é. Ela tem um gato gigante. Mas é que lá em casa só dá pra ter bicho que doa sangue, senão não dá. Mais que 4,5 kg. Olha lá, já tá ligado, você viu? Então, quais são os critérios pros gatos? Então, os felinos mudam um pouco, além da questão do peso, necessariamente a gente tem que sedar o doador, né? Os tutores de felino que me desculpem, mas o felino já é um paciente, né? Um animal difícil de lidar. O tutor de felino, mais um pouco. Então, assim, o tutor precisa ter a ciência de que a gente tem a necessidade da sedação. Ele autorizando isso e o animal cumprindo esses pré-requisitos, que no caso dos felinos entre 1 e 8 anos, mais de 4,5 kg, o felino não pode ter acesso à rua. Não pode ser obeso. Não pode ser obeso, então é 4,5 kg. É um gato grande. É um gato de porte grande sem ser gordo, né? O cão também não pode ter 25 kg sendo gordo. Ele tem que ter 25 kg e um porte, né? Exatamente. E não tem que estar com as vacinas em dia, vermifugação, e aí é a mesma coisa do cão.
tudo tem que estar em dia. E o acesso à rua, vamos fazer propaganda, né? Gato nenhum deveria ter acesso à rua. Por favor. Né? Casa telada, muro fechado, porque além de doença transmissível de um gato para o outro, a gente pode ter animais que vão sofrer acidente, vão ser atropelados, ou que somem, né? Sim. Então, vamos tomar cuidado com as isso. saidinhas não são nem um pouco benéficas, né? As pessoas ainda têm esse mito de que o animal precisa sair. Não, ele não precisa sair. Né? A gente precisa que ele fique em casa assim, ele vive mais, ele vai ser mais saudável. Assim, a expectativa de vida é maior, né? Muito maior. Doutora Thaís, em relação justamente a isso, essas saidinhas, não é saidinha de banco, mas é saidinha de gato. Tem muitos relatos lá, muitos casos que chegam à sua clínica em relação a acidentes, em relação à falta de cuidado dos tutores dessas fugidinhas? Demais. E, na verdade, alguns acidentes bem graves. Eu acredito que às vezes algumas pessoas adotam primeiro os filhos, não sei, alguém jovem adota e não imagina que precisa ter lá, mas eu moro no 10º andar, e aí? Aquela aberturinha da janela da cozinha já é um perigo para uma saída. Então eu já atendi felino que saltou de muito alto. Você tá brincando? De muito alto, acho que era o 10º andar. E assim, mas eu não imaginava que era uma abertura, era uma janela daquela... Basculante. E não tinha telado lá, não tinha imaginado que precisava fechar ou telar, enfim. Nossa, então, essas saidinhas podem ser... Acidentes domésticos, a questão de, vou dar uma resinha com o meu carro, vou entrar, vou sair, ou caiu alguma coisa. Tem isso também, muito ou não? Atropelamento em casa tem. Assim, parece que eles amam, tem alguns felinos que amam dormir na roda, caminhonete principalmente, então carro você tem que ligar, esperar e dar uma olhada para ver, porque tem sim. Se o animal for idoso, a gente tem que cuidar também, tanto cão quanto gato, né? Às vezes eles estão dormindo embaixo do carro, você liga, não vê, eles não escutam, né? Eles também podem ficar surdos, então pode acontecer acidente. E aproveitar que o podcast vai a nível nacional, no frio, os felinos tendem a se esconder em locais mais quentes, né? Por isso o carro, por isso a roda do carro. Então tá frio, o cara chegou em casa, desligou, ele sobe ali eu não sei o nome de carro, ali no negócio do carro que tá quente, ele fica ali. E ali ele dorme. E nessa saída o tutor não se liga, entendeu? Então é muito importante. E os cuidados sempre, né? Nossa, imagina, você cuida ali de um gato por tanto tempo, por tantos anos, cria aquele amor ali e de repente você mesmo acaba tirando a vida sem intenção. É algo que te deixa completamente marcado, né? Relatos aí de amigos próximos que atropelaram algum cachorro na rua de uma forma que o cara já fica mal. Imagina você com o próprio animal. A gente como veterinário e agora programa que, né, vai ao ar, que todo mundo pode escutar, a gente tem que divulgar isso. A questão dos acidentes domésticos, de telar a casa, porque são coisas que podem ser evitadas de forma fácil. Né? E pra gente, às vezes, é um raciocínio óbvio, né? A gente que tá na área. Mas o tutor realmente não percebe o risco de uma janela, né? Mas é só um pouquinho, mas passou um passarinho e o gato é um caçador nato, ele vai querer pegar, ele não vai calcular o risco da queda, entendeu? Ele vai querer o passarinho. Então, pra gente que tá na área é óbvio, pro tutor não, então... O gato é ninja, né? Eles convenhamos. Gente, eu falei que eu tenho um casal de gato, né, de Maine Coon, e eles tomam banho num lugar que é sensacional. Recomendo, se você levar às vezes para tomar banho. É lá na Spike Pet Shop, tem a doutora Flávia. Ela tem um pet shop super bacana, tudo que você precisar de farmácia, banho e tosa, acessório, ração. Ela trabalha, ela atende super bem, o banho é super rápido. Tem um dia que faz promoção de gato. Meus gatos não se estressam quando vão lá, tem aquela máquina que eles colocam o gato dentro. E é super rápido o banho, não tem estresse, assim. Os meus gatos são tranquilos também, né? Eles estão acostumados, mas é muito tranquilo. O Spike Pet Shop fica lá na Avenida 3/221. É próximo da Avenida Zarã. Então, pode levar lá que é de confiança. Show de bola. Gente... Mas você, Amanda, como que você começou quando que bateu esse desejo por mexer e trabalhar única e exclusivamente com doação de sangue? E você, lembrando também que vocês têm uma unidade móvel, né? Sim.
Tá, eu tô lá em Paranhos, Tacuru, Sete Quedas, Aramoreira. Falar nisso, mandar um abraço aí pro Gilson Bicão, lá de Aramoreira, que sempre nos acompanha aí nas nossas mídias sociais, sempre deixa ali seus comentários. Bicão, grande abraço e nos assiste nos próximos programas. Caso eu queira levar para a minha cidade, eu organizo ali, eu tenho uma clínica, queira levar a unidade móvel. Posso, não posso? Como que funciona? Vocês atendem isso aqui em Campo Grande? Na verdade, o intuito da unidade móvel foi melhorar as coletas a domicílio, né? Você ter uma unidade reservada, silenciosa, para a coleta do doador de Campo Grande mesmo, né? Como ela é uma unidade grande, ela tem 10 metros quadrados, o deslocamento para o interior vai depender muito da estrada, a gente ainda não fez esse teste, né? A ideia também inicial não é essa. É mais ser uma unidade de referência tanto para coleta quanto para procedimento transfusional, aonde o animal precisar. Porque assim, a gente tem, em alguns casos, animais que precisam da transfusão, mas eles não necessariamente estão internados ainda, né? Então, se o colega entender que ele precisa da transfusão, mas não necessariamente da internação, ele pode encaminhar e a gente faz isso na unidade móvel. Ela tem todo o aparato necessário para acompanhar um procedimento transfusional, tanto quanto uma clínica veterinária. Mas a ideia ainda não é ir para o interior, né? Até porque a gente... Hoje, os doadores de Campo Grande nos atendem, né? Então, a gente não precisa mais do deslocamento para o interior. Se a gente consegue uma coleta mais rápido, né? Mais próxima, vai sair um sangue de melhor qualidade. Porque você tem todo o deslocamento dos exames também. E na época de faculdade? Então, eu tive um animal meu que precisou de transfusão. Eu confesso, eu não sei vocês, mas eu confesso que eu não lembro desse tema na faculdade. No meu curso, não lembro de ter tido aula específica sobre coleta e transfusão. E aí, logo depois que eu formei e fui trabalhar, eu trabalhava já na área comercial, mas eu tive um animal meu que precisou de transfusão. Na época ele teve leishmaniose e ele não respondia a nada que eu fizesse, nada. Ele precisou de 3 transfusões, mas ele não resistiu, o organismo dele não respondia ao tratamento. Ali eu tive meu primeiro contato. Eu já conhecia o Dr. Jorge, que era quem trabalhava com isso, porque ele tinha trabalhado no hospital onde eu estudei. Mas foi aquele primeiro contato e acabou. Depois de uns anos aí a gente veio se relacionar e ele tinha o trabalho do banco de sangue. Então foi pelo amor, na verdade, que eu me dediquei mais a essa área. Né? Pela dor você ficou sabendo. Pela dor você começou a trabalhar. Tá vendo? Eu falo dos outros, mas foi bem isso mesmo. Fiquei sabendo pela dor e aí hoje estou pelo amor. Mas hoje o que me mantém nessa área, na verdade, é todo o trabalho mesmo. Que sou eu quem lido com os doadores, né? E a gente não faz só a coleta, tem todo o acompanhamento. Então, muitas vezes eu recebo uma mensagem: Amanda, olha, a galega não tá muito legal, o que eu faço? Aí eu, mas o que está acontecendo com a galega? E às vezes eu tenho que ir lá ver a galega fora do prazo de doação. Então tem todo um trabalho que não é só uma coleta e uma entrega. É um acompanhamento. Todo um acompanhamento. Hoje eu fico mais por eles, assim. E na nossa escola? Teve um pouquinho, né? Teve, mas era mais com relação à tipagem sanguínea, aula, mas a gente não tinha muito contato. Era bem básico, assim, com a professora Josi, né? Que foi nossa professora. A gente tinha, assim, uma anemia de grau tal, você indica a transfusão, mas, assim, na prática mesmo, era uma matéria mais teórica e laboratório. Na prática mesmo, na clínica, a gente não teve experiência, né? Mas acho que até hoje eles ainda têm dificuldade de encaixar a hemoterapia na clínica ou na patologia clínica. Então, ainda fica nesse limbo, eu chamo, entendeu? Ainda fica no meio de campo. Então, às vezes eu já dei aula de hematologia na matéria de clínica, mas também tem gente que fala na patologia. Rafa, patologia clínica é a área da veterinária. Obrigado. Eu pensei que vocês fossem me deixar fora da conversa aqui, mas tudo bem. Patologia clínica é a área que faz exame laboratorial na veterinária. Então, vai fazer hemograma, urinálise. Eu pesquisei no Google antes. E clínica é clínica. Você falou de tipagem sanguínea. E aí, como é que é no cão e no gato? Vocês me contam. É a mesma coisa que no ser humano? Não? Como que funciona esse trem? Não, é diferente. Na verdade, é o tipo sanguíneo. E a gente pede humildemente que sempre o banco de sangue faça
como é que eu vou dizer assim, o teste de compatibilidade para a gente saber quais sangues a gente poderia, vamos colocar assim, transfundir esse animal, para a gente diminuir os riscos. Tá, então assim, o animal chegou lá na sua clínica e tal, tá precisando. Você colhe o sangue, manda para eles, aí você faz a tipagem lá e aí dentro do resultado você vai pegar as bolsas necessárias e vai encaminhar. Não, show de bola, legal. Na verdade, assim, existe a tipagem e existe o teste de compatibilidade, que são coisas diferentes. O teste de tipagem vai dizer qual é o tipo sanguíneo do cão ou do gato, Sim. né? Que a nomenclatura é diferente, não é ABO igual humano, é diferente. Então, a gente tem o tipo sanguíneo dos cães, os cães têm 8, os gatos têm 4. E aí a gente tem o teste de compatibilidade, que vai me dizer, mesmo naquele grupo sanguíneo, né? Tipo, um gato A. Então, eu tenho 2 gatos A. Se ainda assim, mesmo tipo sanguíneo, se eles são compatíveis um com o outro. Então, são testes diferentes. Mas os dois são extremamente importantes. Entendi. Tá, precisei de doação então, precisou de alguma coisa, pam, bato na sua clínica, você já interfona para ela, já resolve isso e o meu cão, o meu gato já sai de lá caminhando. Se Deus quiser, né? Se Deus quiser, é expectativa, né? Sempre a gente escuta isso, né? Se Deus quiser. Qual que é a sua especialidade lá na clínica? Ou você atende o que chegar, mas eu sei que você é dermato também. Também, essa foi a minha segunda paixão, mas eu atendo mais clínica médica. A dermatologia foi uma necessidade que eu encontrei, porque acho que 80% da rotina dos animais tem problema de pele, então foi uma área que eu resolvi aprofundar. Mas a clínica é realmente... A paixão. Problema de pele, a gente faz muita comparação com o nosso cabelo que está caindo, a unha que está fraca, que está quebrando. Não é só uma vitamina para a pele. Às vezes o animal está com uma doença sistêmica, uma leishmaniose, né, por exemplo, ou... Enfim, tem alergias, tem vários outros problemas que causam doença de forma sistêmica, né? No corpo todo. Eu acredito que deve ter muito paciente, porque na minha época tinha, quando eu atendia. Tem bastante paciente. Tá, vamos lá. Caso, então, eu queira que meu cão se torne um doador de sangue, posso te ligar, posso entrar lá no seu Instagram, que lá tem todos os contatos, e entro em contato com você, certo? Isso. Passa de novo pra gente, só para memorizar. O nosso Instagram é o @hematologiaveterinária. Hematologia veterinária. Isso, aí na nossa bio tem um link, é só clicar lá que você cai no nosso WhatsApp, no meu. Entro em contato com você e aí primeiro contato é uma visita até o consultório e ali você vai fazer um interrogatório. Não, na verdade o interrogatório já começa no WhatsApp. Entendi. A minha triagem já começa ali mesmo, entendendo se o seu animal realmente tem aquele perfil. Porque de repente você fala assim, não, meu animal tem. Mas ele é meio bravo, hein? Eu não dou conta de controlar ele. Vou falar, então, não vai dar, hein? Quanto tempo que dura O processo da o doação. processo de captação ali, de coleta do sangue? A coleta em si? Coleta. A coleta em si, o momento que eu coloquei a agulha na veia do cachorro e o fim, ali dura de 3 a 5 minutos, de 3 a 7, vai. Super O que demora mais é a preparação. É eu conversar com o tutor, é eu ver se esse animal realmente está calmo, fazer a anamnese desse paciente, desse doador, ver se ele está bem, se ele está hidratado. A coleta, ela é rápida e ela tem que ser rápida, não tem que ser uma coisa estressante. Então, assim, o legal é que para o doador você vai estar fazendo ali os exames periódicos nele. Então, até rola você fazer a doação de sangue. Caso eu, enquanto tutor, necessite de bolsas de sangue para o meu animal, também é só entrar em contato com você. Normalmente o tutor que precisa, ele vem por meio do clínico. Ah, tá. Né? Porque o clínico precisa fazer essa avaliação do que esse... Lógico, junto com o banco de sangue, a gente troca se realmente ele precisa de um sangue total, uma hemácia, um plasma. Então, é um relacionamento que o clínico tem que ter com o banco de sangue de confiança dele. Então, juntos a gente decide o quê, e aí o clínico determinando, não, é isso com teste, com isso, o cliente pode ou entrar em contato com a gente, ou... Depende muito. Isso é fantástico. Esses dias atrás eu fui visitar a Nefrovet. Gente, eles fazem hemodiálise ali. É incrível o trabalho, é incrível. Fantástico, fantástico. É sensacional. Sabe, e ela falou assim, Rafa, eu fico aqui às vezes a madrugada inteira, tem que fazer um acompanhamento, são coisas que eu vou falar pra você. Eu acho que
vocês estão de parabéns, porque nem não vou falar tutor, porque tutor é aquele cara que tem aquela paixão, mas tem alguns donos aí de animais que não tem noção do cuidado e do que Como que a do carinho veterinária que já vocês se têm. desenvolveu, né? O tanto Não, que já desenvolveu. o leigo não tem noção dessas especialidades todas. Tá, nós falamos de cão, gato aqui, só de pequeno. E como que funciona nos animais maiores? É o mesmo processo? Não? Tá, vamos lá. Não vou nem falar dos exóticos, tá? Sim. Mas assim, boi, Cavalo. cavalo, Olha, existe uma Passarinho. bolsa. periquito. Não, nem entra nesse mérito, que daí eu também não sei. Mas assim, no caso dos bovinos e dos equinos, a gente tem até uma bolsa específica para eles, que é uma bolsa de 7 litros, que é desenvolvida pelo Butantan. É uma bolsa muito legal, só que até para você coletar, porque vocês imaginam, você já doou sangue? Não fala não, você já doou sangue? Eu já. Ele tem uma homogeneizadora, né? Uma maquininha que Gente, fica balançando ó, a eu não bolsa. tenho medo, eu tenho pânico De agulha? de agulha. Pânico. Isso é fora do comum. Mas você já viu reportagem onde fica Já, aquela bem de maquininha longe, balançando já. a bolsa? Isso. A gente tem uma daquela para bolsa do cão que é do mesmo tamanho. Você imagina uma bolsa de 7 litros, uma máquina para ficar fazendo assim, ó. Tem que ter Tem. alguém, né? Pra Tem que ter ficar alguém. assim. Só que é uma bolsa cheia de 7 litros, ela é muito pesada. Mas existe. Mas o que normalmente acontece a campo é o veterinário utilizar uma bolsa de coleta de 450 ml, coletar várias e acaba transfundindo várias. Mas existe também, né? Com um controle muito menor do que acontece com cães e gatos, porque você tem um cavalo que está a pasto. Normalmente esse outro cavalo que vai doar também está a pasto. Só que esse está demonstrando sintoma e esse talvez ainda não. Então, São áreas bem diferentes, né? e é difícil fazer o tutor desse animal entender que aquele sangue, de repente, não é o ideal. Mas a gente já tem isso em desenvolvimento. Nós temos uma colega em Sergipe, assim, muito competente, a doutora Magnólia, que está fazendo um trabalho muito legal. Com cavalo? Ela trabalha já na área de hemoterapia de Uhum. cães, mas ela também já desenvolve isso na área de equinos. Nós podemos bater um papo com a doutora Magnólia para falar em relação a Sensacional. isso, cara. Que bacana. Deixa eu te fazer outra pergunta, Amanda. A gente já viu que tem várias vantagens em tentar fazer com que seu cachorro seja doador. Uhum. Você vai ter um acompanhamento periódico, né? Pelo menos a cada 90 dias, 2 veterinários vão estar ali acompanhando, avaliando, fazendo uma anamnese, vai fazer alguns exames que têm que ser feitos. Se eu tenho um animal que é doador e ele foi atropelado e precisa de uma bolsa de sangue, tem alguma vantagem em ser doador? A gente acaba facilitando para esse tutor a bolsa, no sentido de que a bolsa sai um pouco mais em conta. Só que eu tenho os mesmos custos com esse Sim. doador. Então, não necessariamente tinha não digo mito, mas teve uma época que se dizia que era uma bolsa, quem doava tinha bolsa de graça. E não tem como, né? Porque os nossos serviços são todos terceirizados. Sim. Quem faz o exame é um outro laboratório, a gente tem que pagar a bolsa de sangue, tem todos os custos, então isso de graça você não consegue fazer. Mas só de fazer os exames, gente, porque é um custo alto, né? Você fazer uma bateria de check-up, exame para saber se teve leishmaniose, O erliquiose. doador que doa certinho, ele tem 4 check-ups por ano. Nossa. Eu tenho uma bulldog não francês de tenho. 12 anos, ela não faz isso, entendeu? Você tem check-up? Você já fez exame? Ainda não. Gente, só tem doença quem procura o médico, então por isso que eu nem vou. Você não tá procurando. Ai, que horror. Deixa eu ficar quietinho no meu canto, que eu acho que eu ganho mais, tenho mais saúde. Mentira. Gente, obrigado pela visita, por esse bate-papo super espontâneo. Gostei muito. Mas antes da gente terminar, é importante deixar um recadinho super bacana Da Word. da Word. Né? A gente tem uma parceira que é a Word Veterinária. Inclusive, hoje a gente falou bastante de carrapato e ela tem uma linha de coleira contra carrapato, sabonete, shampoo. Tem também aqueles puron, que são um líquido que você coloca nas costas do animal e que repele o carrapato e a pulga. A Word, ela tem, inclusive, shampoo específico para raça, vocês sabiam? Para Yorkshire, para Ai, que Rottweiler, para gato. Eles têm shampoo para gato, vermífugo, então procura. Tá sempre disponível nos melhores pet shops em Campo Grande e em todo o estado. Gostou desse episódio? Não deixe de nos seguir nas mídias sociais, Instagram, @PetNewsBR e no nosso canal no YouTube, Pet News. Tudo que foi falado aqui, você vai estar nos acompanhando. Nossa, até enrolou a língua agora, de tanta emoção. Tudo que você ouviu aqui, tudo que você assistiu aqui vai estar disponibilizado também nas nossas plataformas digitais e no nosso programa no Spotify.
Pet e News, que você vai encontrar esse bate-papo e muitos outros. Não deixe também de participar lá no nosso Instagram do sorteio da nossa cesta. Durante a semana nós vamos estar fazendo essa publicidade aí. E, gente, nos acompanhe. Tem dúvida? Quer sugerir alguma coisa? Entra lá no nosso Instagram e dê a sua sugestão de pauta. E acompanhe as meninas também, elas já passaram, né, as redes dela. E, mais uma vez, obrigado, Thaís e Amanda. Adorei conversar com vocês e acho que foi bastante esclarecedor. Doutora Thaís, quero encontrar a sua clínica. Qual que é o seu endereço e o seu contato? Hoje eu estou atendendo em domicílio, atendo também em consultório com horário marcado e atendo clínicas conveniadas como especialista em dermatologia. Posso deixar meu telefone? Com Claro. certeza. Meu celular é 981758577. Ótimo. Ok. Doutora Amanda. Bom, a gente está localizado ali na Avenida Tamandaré, Centro de Hematologia Veterinária. É bem nítido porque tá a unidade móvel estacionada ali. Então Enorme. todo mundo que passa na Tamandaré vê a gente ali. Nosso telefone é o 67 41 41 62 24 e as nossas redes sociais, @hematologia veterinária. Perfeito. Eu sou Rafael Domingos e juntamente com a minha colega de bancada, a médica veterinária Paula Carrijo, nós formamos o primeiro podcast exclusivo do Mundo Pet em Mato Grosso do Sul, Pet News. Muito obrigado e até a próxima. Obrigada.